Aí 23.2 das saídas. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. É aquela velha questão da saída de emergência, tá? Eu sempre falo para meus alunos, quando eu sou meio cismado com essas coisas. Quando eu vou para algum ambiente, principalmente fechado, a primeira coisa que eu procuro observar, tá? Às vezes minha esposa diz, mas rapaz, tu é muito cismado. Mas não, eu peço muito pela segurança. Quando eu vou para um ambiente fechado, agora é pela minha segurança, né? Quando eu vou para um ambiente fechado, a primeira coisa que eu localizo é as saídas de emergência. Procuro ficar sempre perto de uma saída de emergência. Por quê? Você imagina você num restaurante lotado, tá? Com apenas uma saída. Numa igreja lotada, né? Agora, há algum tempo atrás, teve o exemplo aí da Renascer que desabou o teto e tal. Numa igreja lotada, numa situação de emergência. Quando você vê aquele mundo de gente correndo para você achar a saída, companheiro, é complicado. Então, essa questão de saída é muito importante, tá? Os ambientes de trabalho, eles devem ser construídos de modo que tenham saídas suficientes, tá? Tenham saídas suficientes para dispor para facilitar a evasão com rapidez do local. Geralmente essas saídas, as aberturas, as portas têm que ser para fora, tá? Nunca para dentro, e sim para fora, as portas têm que abrir de dentro para fora. As portas, 23.3.1, as portas de saída devem ser de batentes ou portas corrediças, tá certo? Horizontais, a critério da autoridade competente em segurança do trabalho do local. No caso, quem vai definir o tipo de porta geralmente é o corpo de bombeiro, no que diz respeito a incêndio. Aí você tem o item 23.4, trata de escadas, né? Diz que as escadas, ela tem que ter um padrão de construção, a altura do degrau tem que ser adequada, o tamanho dessa escada tem que ser adequado, tem que ser dispor de corrimão, tá certo? Para o acesso com segurança. A questão dos ascensores, o que são ascensores? Elevadores, eles têm que ser sinalizados com dispositivos de emergência, tá certo? Em caso de parada, com iluminação de emergência. A questão das portas corta-fogo. A porta corta-fogo são portas especiais que quando ela se fecha, tá? O fogo, ela isola o ambiente com fogo e o ambiente que está ainda desprovido de fogo. Então são portas geralmente revestidas com material resistente ao fogo, são portas bastante pesadas, geralmente elas têm dispositivos para fechar, tá? Você observa muito aí em hospitais, em prédios, próprios prédios, geralmente as portas que isolam as escadas são portas corta-fogo, tá? Então são portas especiais. O combate ao fogo deve ter, além dos treinamentos, equipamento suficiente para combate a incêndio no local. Exercício de alerta deve ser realizado. O que é exercício de alerta? São exercícios, tá? Podem ser comunicados, ou seja, avisados ou não. Tá? Quem faz muito isso é a brigada de emergência, que é justamente exercício de evasão diária, de abandono de área. Tá? Você vai ter uma brigada contra incêndio. Para você ter um exercício, geralmente, tem a brigada contra incêndio, a brigada tem um líder, tá? Tem o coordenador da brigada, os líderes, tá? Os líderes de evasão, tem as equipes, equipe de combate, equipe de primeiros socorros, equipe de rescaldo. Então, tudo isso é dividido na brigada contra incêndio. E as classes do fogo, a NR23 também divide classe A, B, C, D e E, tá certo? A classe A são para materiais que deixam resíduos, tá? Cinzas, classe A, ou seja, papel, borracha, madeira, etc. Classe B são para combustíveis inflamáveis, ou seja, líquidos inflamáveis que queimam na superfície, não deixam resíduo. Classe C para materiais, equipamentos elétricos energizados. Classe D, tá? Classe D para equipamentos, metais pirofóricos, ou seja, que entram em reação, em combustão consigo próprio. Eu vou dar um exemplo: sódio metálico, eles têm aversão à água, então tem que ser um material especial, um pó químico especial para combater o fogo. E a classe E, materiais e equipamentos radioativos, tá?
Aí você tem ainda extinção por meio de água, 23.10, extintores, 23.11, extintores portáteis, tipos de extintores portáteis, né? Só para lembrar, isso é uma matéria específica do módulo de combate a incêndio, a gente só está citando aqui, tá certo? A ANR. Os extintores eles podem ser de pó químico, de gás carbônico, de água, tá certo? E aí vai variar, dependendo, tem vários tamanhos. Tem de, por exemplo, pó químico, tem de 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg. De CO2 eu tenho de 6 kg, 12 kg e assim sucessivamente. Esses extintores, o 23.14 diz que esses extintores têm que ter inspeção, tá? Tem que haver inspeções periódicas, manutenção periódica nesses extintores. E também a quantidade de extintores. Existe um dimensionamento, tá certo? Você vai ver uma unidade extintora, a questão da unidade extintora. Isso aí você vai ver, repito, mais detalhadamente no módulo de prevenção e combate a incêndio, tá? Com um professor especializado na área de incêndio. A gente só está citando porque essa NR tem a ver também com a questão de procedimento de emergência. A NR10, segurança em instalações e serviços com eletricidade, tá? O item 10.12 trata de quê? Situação de emergência. Por isso que eu volto a dizer, professor, uma NR, ela trata de segurança em instalações elétricas, não tem nada a ver com procedimento de emergência não. Tem, aí ó, 10.12 já fala em situação de emergência. 10.12.1. As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar no plano de emergência da empresa. Isso aí você vai ver, tá? O plano de emergência, ou seja, PCE, plano de controle de emergência, você vai ver lá a partir da 5ª aula, se não me falha a memória, já com outro professor, esse módulo vai ser dividido. Eu sou responsável da parte de legislação, toda a parte de atendimento hospitalar e anatomia, no que diz respeito à parte de saúde e emergência. Comigo, a partir da 5ª aula, você vai ter aula com outro professor com controle de emergência, tá? O plano de controle de emergência, a parte de brigada de emergência é com outro professor que diz respeito à situação de emergência. Então, a própria NR10 estabelece as ações de emergência que vão envolver as instalações elétricas, têm que estar, tá, inseridas nos planos de controle de emergência da empresa. Ainda, situação de emergência, 10.12.2. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Inclusive, no curso, tá? A NR10, ela prevê um curso especializado, tá? Que trata de toda a parte de manutenção elétrica, para a pessoa trabalhar com a eletricidade, ele tem que ter esse curso de NR10. E dentro, um dos módulos do curso tem a parte de atendimento pré-hospitalar e resgate, tá certo? Então, por isso que tem na parte de situação de emergência. Então, enfatiza principalmente a parte de reanimação cardiorrespiratória. Por que reanimação cardiorrespiratória? Porque geralmente choque elétrico, a primeira coisa que trabalha é com o sistema cardiocirculatório, certo? Ou seja, o coração. Tá? E o sistema neurológico também é muito atingido com a questão do choque elétrico. A NR10 ainda fala, o 10.12.3, a empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Ainda na questão da situação de emergência, para você ver como toda a NR, quase toda a NR, visa a questão da situação de emergência. 10.12.4, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. Aí vem a NR22, segurança e saúde ocupacional na mineração. Mais alguma resposta aí não, né? Não tivemos. Bom, rapaz, será que só tem SAMU em João Pessoa Eu sei que João Pessoa tem, né? João Pessoa, Recife tem, Ipujuca eu sei que tem, né? Então, mas a questão, por que eu perguntei o SAMU? Porque o SAMU, queira ou não queira, o SAMU dá muito apoio a você, técnico de segurança, quando estiver na indústria. Tá? Tiver um acidente grave, você pode ligar para o SAMU que ele vai lá na indústria buscar, tá certo? Ele vai buscar, com certeza. Eu já vi casos de ter acidente grave, tá certo? E dizer que tem que remover, e o SAMU vai e vai buscar. Então, NR22, segurança, saúde e ocupacional na mineração. 22.28, proteção contra incêndios e explosões acidentais, tá? Isso aí na mineração.
22.28.1 diz: nas minas e instalações sujeitas a emanações de gases tóxicos, explosivos ou inflamáveis, deve haver um programa de gerenciamento de riscos. O PGR deverá incluir ações de prevenção e combate a incêndio e de explosões acidentais. Então, olha aí a questão de emergência novamente, tá? Em outra NR,